Olá, meus caros irmãos do curso Descomplicando as Escrituras. Vamos agora para a nossa aula extra, né? Que nós sugerimos um tema. Na verdade, vocês sugeriram um tema para que nós pudéssemos aqui tratar dele, né? E o tema sugerido foi o que é o Evangelho, né? O que realmente é o Evangelho e qual é o papel do Espírito Santo, né? Então, a gente vai agora tentar desenvolver a luz da Bíblia Sagrada para tentar entender o que é o Evangelho, o que a Bíblia nos diz sobre o Evangelho, o que a Bíblia nos diz sobre o Espírito Santo. É isso que a gente vai tentar aqui desenvolver à luz do texto bíblico, né? Então, o que é o Evangelho? Né? Evangelho é a palavra que é derivada do grego, né? É angelion, que significa evangelho, né? Uma boa notícia, as boas novas, uma notícia muito boa, né? Um conceito semântico básico de evangelho seria isso. No entanto, existe uma qualidade de significado por detrás dessa palavra, né? Desse conceito básico. E é atrás desse conceito que nós vamos tentar, à luz da Bíblia Sagrada, desenvolver para tentar entender o que é o evangelho, né? É uma notícia boa, como nós já vimos no significado, mas é uma notícia boa para quem? É uma notícia boa para quem? É uma notícia boa para o homem. Uma notícia boa para o homem. Sabendo que o evangelho é uma notícia boa e que essa notícia boa é para o homem, a próxima pergunta que devemos fazer é quem é o homem? E para responder essa pergunta, precisamos ir ao texto bíblico para poder entender quem é o homem. Então, a gente começa a caminhar no sentido de entender o que é o Evangelho, né? Sendo uma notícia boa para o homem, quem é o homem? E por que essa notícia é boa para esse homem? Né? Vamos lá. O que a Bíblia nos diz sobre quem é o homem? Lá em Gênesis 1, 27 e 1, 31, na tradução da Bíblia King James, vai dizer assim: Deus, portanto, criou os seres humanos. A sua imagem, a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. O 31. Então Deus contemplou toda a sua criação e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Então, depois que Deus cria os céus e a terra, né, dá forma aos céus e à terra, ele cria o homem, ele forma o homem, né? E ao formá-lo, Deus diz que tudo era muito bom. Então, se tudo era muito bom, o homem também faz parte da criação, então o homem foi criado, foi formado por Deus bom, né? Agora vamos adiante. Lá em Gênesis 3, do 6 ao 7. Diz assim: Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e a deu a seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Então, nós vemos no primeiro momento que tudo que Deus houvera feito, né, era muito bom, inclusive o homem. O homem não era inclinado para a maldade. No entanto, aqui em Gênesis 3, do 6 ao 7, já percebemos que o homem se torna desobediente. E essa desobediência começou no coração do homem. Então, agora o homem não é mais bom, ele é desobediente. E veja a consequência dessa desobediência, né? O que a Bíblia ainda nos diz sobre quem é o homem, lá em Gênesis 5, 6. Diz assim: Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham de suas entranhas ou de seu coração era sempre e somente inclinada à prática do mal. Então, o homem, ele passa, depois da desobediência, agora, a ser continuamente perverso. E a perversidade é oriunda do coração do homem, o homem é inclinado à prática do mal. Então, o homem, ele é permanentemente praticante da maldade, e essa maldade começa no coração do homem.
né? Então, vimos que o homem saiu de um estado bom, entra no estado de desobediência, e essa desobediência trouxe consequências gravíssimas ao homem. Então, todos os seus pensamentos são maus. O homem, ele é perverso. Olha o que a Bíblia ainda diz lá em Juízes 17, 6. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada pessoa fazia o que lhe parecia certo. Fazer o que lhe parece certo é fazer segundo o desejo do seu próprio coração. E a Bíblia já nos diz que o homem, como vimos aqui no livro de Gênesis, que o homem é continuamente mau e que essa maldade tem origem em suas entranhas ou em seu coração. Então, se eles vivem segundo o desejo do próprio coração, segundo o que lhe parecia certo, eles viviam praticando a maldade. Então, o homem tem desejos imundos, né? E a narrativa do livro de Juízes é exatamente essa. O povo vive em idolatria, vive desobedecendo Deus, então eles sofrem as consequências disso. É escravizado por outros povos. Então, Deus levanta um juiz, né, para ser o mediador imperfeito, e aqui é um tipo de Cristo, esse juiz, é um mediador imperfeito entre Deus e aquele povo. Deus traz, por meio desse mediador imperfeito, desse juiz, as ordens para o povo passa a obedecer, né? Então eles passam a viver momentos de paz. No entanto, quando esse juiz morre, o povo volta a praticar aquilo que está no coração. E ao praticar aquilo que está no coração, vive continuamente na maldade, até que outro juiz é levantado, outro mediador imperfeito, e aí cessam as práticas mais ruins e Deus tem misericórdia, então eles começam a entrar no caminho, entrar no eixo outra vez, mas o juiz morre, tudo se inicia, e esse é o ciclo da narrativa do livro de Juízes, né? Então se percebe, isso foi durante 350 anos, né? Então se percebe que o homem ele é continuamente mau, que o desejo do coração do homem é continuamente perverso. Agora, olha o que diz em Eclesiastes 7:20, já na tradução Almeida Corrigida Fiel. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Ou seja, o homem não é justo, não faz o bem, ele sempre peca. Então, nós estamos vendo que, à luz da Bíblia Sagrada, o homem ele é continuamente mau, né? Então, já vimos que evangelho é uma notícia boa para o homem. Então, nós estamos agora desnudando à luz da Bíblia Sagrada esse homem. Quem é esse homem? Né? Então, ele é continuamente mau. Veja o que a Bíblia diz ainda sobre o homem, lá em Salmos 7:11. Deus julga os justos e Deus fica com raiva dos perversos todos os dias. Então, veja que a Bíblia não faz exceção. Olha, esses homens aqui são perversos, esses aqui não. Ela diz que todos, todos. Então, o homem, ele é perverso e Deus tem raiva dos perversos todos os dias. É assim que a Bíblia diz. Então, esse é o homem. Olha o que a Bíblia ainda diz sobre o homem, lá em Romanos 1:18, na tradução Almeida Revista e Atualizada. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Isso significa que o homem é aquele que troca a verdade pela injustiça, ou seja, a verdade não interessa para ele. A verdade não interessa a ele. Então, ele, se a verdade não interessa, ele passa a viver em uma mentira. Ele é continuamente mau, praticante da maldade, da perversidade, filho da desobediência. Esse é o homem à luz da Bíblia Sagrada. E veja o que diz agora lá em Romanos 3:23, ainda sobre o homem. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há exceção. A Bíblia não faz exceção, né? Então ela fala que todos pecaram, né? Então, pecar é você transgredir a lei, é errar o alvo. Então, o homem ele é transgressor da lei. Que lei é essa? Lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Né? O homem ele é transgressor da lei, né? Ao homem falta a glória de Deus, né? Pecaram e carecem da glória de Deus. Então, ao homem falta a glória de Deus. Né? E quem é a glória de Deus? Né? Vamos ver mais adiante aqui quem é a glória de Deus. Que isso tem tudo a ver com o Evangelho. Né? Veja o que a Bíblia diz agora ainda em Romanos 6:23. Né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o homem, como transgressor da lei, merece o quê? A morte. O salário do homem pelas suas práticas é a morte, e não há exceção. Não existem aqui exceções. O homem é praticante da maldade
e todos os homens são praticantes da maldade, são continuamente maus, perversos, e por serem assim, merecem como recompensa, como salário, a morte, serem condenados ao inferno. Esse é o homem. Então, nós vimos aqui quem é o homem, à luz da Bíblia Sagrada. Esse é o homem perverso, continuamente mau, né? O seu coração, o desejo de praticar maldade está no coração do homem. Mas agora precisamos entender, para a gente poder caminhar no significado de evangelho, entender quem é Deus. Veja o que a Bíblia diz lá em 1 João, na epístola, né, do apóstolo João, a primeira, no capítulo 4 e no versículo 8, na tradução Almeida Revista e Atualizada. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, Deus é eternamente amor. Né? Amor é um atributo de Deus, é uma qualidade que Deus possui. E o homem, ele é mau, praticante da maldade. Esse é o homem. Né? E Deus, ele é eternamente amor. E o amor de Deus funciona intensamente na eternidade. Esse é Deus, né? Ele é amor. Veja o que a Bíblia diz sobre Deus lá na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no versículo 16, né? Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E veja o que diz em Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então veja que o apóstolo Pedro está dizendo que Deus, ele é santo. E nós vimos que o homem, ele é imundo, perverso, pecador, né? O homem que não cumpre a lei, ele é transgressor da lei. Então, não é impossível Deus se relacionar com esse homem, porque a diferença entre os dois é monstruosa. E veja que o autor da carta do livro aos Hebreus diz que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, se Deus é santo e o homem é imundo, e aí a Bíblia vai dizer que só é possível se relacionar com Deus se o homem for santo, então é impossível o homem se relacionar com Deus nessas condições, em sua condição natural. Né? A Bíblia vai dizer que Deus é o único 3 vezes santo, né? Eternamente santo. Ele é santo, santo, santo. Isso significa 3 vezes santo. O povo judeu, quando fazia uma afirmação, né, sobre determinado assunto, quer dizer que tem a palavra para você acreditar no que estava sendo dito. Né? Se ele fizesse uma segunda vez, era para que não deixasse nenhum tipo de dúvida. A terceira, então, já era algo assim, olha, realmente não é para ter dúvida. Né? Por isso, quando Jesus e Pedro estão naquela discussão, e Pedro pergunta a Jesus até quantas vezes devemos perdoar? Até 2? Porque uma já era muito, 2, então, já era demais. Né? E aí Jesus fala até 70 vezes 7. Só para a gente entender à luz da Bíblia Sagrada, o que é a santidade de Deus e o que é o homem. Ainda sobre quem Deus é, Jeremias 10:10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus, ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Então, Deus é eternamente verdadeiro. Veja, Deus é eternamente verdadeiro, o homem é falso, é mentiroso, é depravado, né? Ele é perverso e Deus é verdadeiro, completamente oposto. Deus é eternamente verdadeiro, né? Então, como Deus vai se relacionar com esse homem? Né? Então, veja que nós vimos quem é o homem perverso, praticante da maldade. O homem é desobediente, perverso, praticante da maldade. Toda a perversidade do homem começa no coração, e é exatamente desses textos bíblicos e há outros falando acerca de quem o homem é, que nós tiramos a doutrina da depravação da raça humana. Né? Porque o homem é continuamente mal no seu próprio coração. Se deixar o homem viver segundo o próprio desejo, ele vai viver praticando a maldade. E aí, à luz da Bíblia Sagrada, que foi desenvolvida a doutrina da depravação da raça humana. E nós vimos quem é Deus, santo, né? Deus é verdadeiro. Então, não tem como Deus se relacionar com o homem, porque Deus exige que o homem seja santo para se relacionar com ele. E vimos essa diferença monstruosa. Né? Então, vamos agora ainda sobre Deus, lá em Salmos 7:11. Deus é justo juiz. Deus se sente
sente indignação todos os dias. Ora, Deus, ele é justo, o homem é depravado. Se Deus é o justo juiz, o que ele tem de fazer com o homem? Condenar o homem, né? Ele tem que condenar o homem. Então, Deus, ele é justo. Visto quem é o homem, visto quem é Deus, agora vamos para a pessoa de Cristo. Quem é Cristo? À luz da Bíblia Sagrada. Quem é o Filho de Deus? Gênesis 3,15 vai dizer: e por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Cristo é aquele que feriu a cabeça da serpente. Em Apocalipse vai chamar o dragão, a antiga serpente. Então, vemos aqui nesse versículo que a gente, dentro da teologia, é chamado de proto-evangelho, ou primeiro evangelho, anunciando aqui Cristo, a encarnação de Cristo, da semente da mulher, aquele que vai pisar, que vai ferir a cabeça da serpente. Então, já começamos a trazer aqui, caminhando para entender o que é o evangelho, a boa notícia. Quem é Cristo? Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 3, vai dizer que todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, Cristo é o autor da criação. Quando Deus, João vai dizer, ainda no primeiro capítulo, no versículo 1, que ele era o Logos, a palavra, o verbo de Deus. E aí, Deus dá ordem para que venha a existência a terra, e haja luz, e houve luz. E haja luminares, e houve luminares. Então, Deus dá a ordem, o Deus Pai, e o Deus Filho vai lá e executa a ordem do Pai. Por isso, ele é o autor da criação. Deus Pai dá a ordem, e o Deus Filho vai lá e executa. Estamos fazendo a leitura harmônica, a leitura cristocêntrica da Bíblia, tirando dela aquilo que ela diz. Então, João fala que que já era no princípio, que ele estava no princípio. E no princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, haja luz, e houve luz, haja luminares, e houve luminares. Então, Deus Pai dá a ordem pela palavra, e a palavra, o verbo encarnado de Deus, vai lá e executa. Por isso, ele é o autor da criação. Mas veja o que o livro de Hebreus vai dizer acerca de quem Cristo é. Hebreus 1:3. Ele, que é o resplendor da glória, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, veja, primeiro, Cristo é Deus. Cristo também é a glória de Deus. Lembra em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus? Carecem de quem? Cristo. Então, Cristo é aquele que purificou o pecado do homem. Depois de ter feito purificação dos pecados dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Cristo fez a purificação dos pecados. Todos pecaram, foram afastados da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus, e agora Cristo, a glória de Deus, é a purificação dos nossos pecados. Olha, nós caminhando para a boa notícia, aquilo que significa evangelho. Olha o que diz lá em João 14:6, o evangelho de João 14:6. Respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Veja que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta à igreja de Éfeso, lá no capítulo 2, vai dizer que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e éramos filhos da desobediência. Lembra da desobediência do homem? E essa palavra que Paulo usa, mortos, é necros, que significa cadáver, defunto, espiritualmente mortos para Deus, espiritualmente mortos para termos um relacionamento com Deus. Não há possibilidade do homem ter um relacionamento com Deus, porque ele está morto. Mas aí nós estamos caminhando para entender o que é o evangelho, o que realmente é o evangelho, na pessoa de Cristo Jesus. Veja ainda o que diz lá a primeira carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo, lá no capítulo 2, no versículo 5, na tradução Almeida, revista e atualizada. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E aqui essa é a parte A do versículo, que ele continua. Então, vemos aqui que Cristo, ele é o único mediador. E mediador como? Homem. E isso é importante, que aqui a gente vai precisar entender o que eu posso chamar de doutrina da representação. Por que doutrina da representação?
Porque lá, Adão, que significa humanidade, ao desobedecer a Deus, toda a raça humana caiu em desgraça. Por quê? Porque Adão e Eva eram os nossos representantes diante de Deus. E quando nós vemos Cristo sendo encarnado, né, como homem, e ele, como nós vimos aqui, é purificador dos nossos pecados, e Paulo vai dizer que ele é o segundo Adão, então ele nos representa diante de Deus, para nos justificar diante de Deus. Mas vamos caminhando para entendermos o que é o Evangelho, né? Então, diante disso, mais uma vez, a pergunta, o que é o Evangelho? Né? Aquela boa notícia, o que significa? Qual é a qualidade semântica, né, desse termo Evangelho para nós? Então, vamos entender o que é o Evangelho. Primeiro, qual é a boa notícia? Né? Se Evangelho significa boa notícia, que boa notícia é essa? Né? Veja mais uma vez o que diz Efésios 2:1. Né? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ou seja, um cadáver morto. Então, Cristo nos deu vida, né? Porque nós estávamos mortos. Então, o que significa evangelho? Né? Então, olha, nós estávamos condenados ao fogo eterno. Estávamos à beira do precipício, prestes a cair no lago de fogo, que nunca se apaga. Mas Deus, ao condenar Cristo, ao descarregar em seu unigênito toda a sua ira, que a nós cabia, nos resgata e inverte nossa situação, que era de total desespero. Essa é a notícia boa. Isso é o evangelho. Então, veja que lá o profeta Isaías, se eu não estiver enganado, Isaías 53:10, vai dizer que a Deus agradou moê-lo, a Deus agradou moer Cristo. Por quê? Lembra da doutrina da representatividade ou representação? Um homem pecou, um homem desobedeceu e um homem precisaria ser condenado. Mas o que Deus fez? Deus fez uma promessa a Adão e a Eva. Qual era a promessa? Cristo. Prometeu Cristo. Então, Cristo, o verbo de Deus, encarnado como homem, 100% homem e 100% Deus, ele agora como nosso representante, assim como Adão era, por isso que Paulo vai dizer que ele é o segundo Adão, né? Ele, na cruz, assume toda a culpa que era nossa. E ao assumir toda a culpa que era nossa, Deus descarrega nele a sua ira, fazendo, assim, a justiça, porque Deus ele é eternamente justo. Isso é um processo que nós chamamos que a teologia chama de justificação. É isso que significa justificação. Ser justo diante de Deus é olhar para a cruz de Cristo e entender que Cristo assumiu a culpa que a nós cabia. Por isso que quando o apóstolo João, em uma de suas cartas, vai dizer que ele é o advogado, nosso advogado fiel e justo, é porque quando nós olhamos para Deus eternamente santo, eternamente puro, e Deus olha para o homem como pecador imundo, Deus sendo um juiz justo, o que ele tem de fazer? Condenar o homem. Mas ele não faz porque tem Cristo como advogado e ele diz, Pai, eu assumi a culpa dele na cruz. Então, quando o Pai nos olha, nos vê por meio de Cristo, pelo sacrifício da cruz de Cristo. Então, isso é o Evangelho. É a situação dramática na qual nós nos encontrávamos que foi revertida, né? A situação de total condenação. Nós não fomos condenados porque Deus teve misericórdia, mas para não deixar de fazer misericórdia, descarregou a sua ira em Cristo. É por isso que quando Jesus está no Getsemane orando, ele diz, Pai, passa de mim, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Era a cruz que preocupava Jesus? Não, não era a cruz que preocupava Jesus. Porque muitos cristãos, depois da morte de Cristo, no primeiro século, segundo século, até o terceiro século, eram perseguidos e morriam em estacas, em cruz, e eles iam para a morte cantando, louvando e adorando a Deus. Então, não era a cruz que fez com que Jesus pedisse a Deus, passa de mim, pedisse ao Pai, passa de mim esse cálice, mas sim a ira de Deus que ia ser descarregada nele, né? A ira de Deus que deveria ser descarregada em nós foi descarregada em seu Filho, né? E quando nós olhamos para o inferno, né? Alguns dizem que o inferno é a ausência de Deus, né? Não existe o bem, então o mal toma de conta. Alguns dizem isso, né? Outros dizem que o inferno só é o inferno porque Deus está presente. Ora, se Deus ele é onipresente, parece fazer sentido, mas isso é um assunto para um próximo momento, para nós refletirmos, né? Então, nós entendemos agora o que é o Evangelho. Nós vimos quem é Deus, nós vimos quem é o homem, vimos quem é Cristo, né?
e vimos o que Deus fez para voltar a ter um relacionamento com o homem, por meio da cruz de Cristo. Então, entendemos agora que o Evangelho é essa reconciliação do homem com Deus por meio da cruz de Cristo. É o homem não ter sido condenado. Essa é a boa notícia, né? Por isso que o tema central da Bíblia é a obra a redenção do homem por meio da obra de Cristo Jesus. Então, isso é o Evangelho, é a boa notícia que temos por meio de Cristo. E agora, para a nossa segunda parte, né, sobre qual o papel do Espírito Santo nesse contexto do Evangelho, né? Vamos entender quem é o Espírito Santo. Olha o que diz a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 3 e no versículo 17 e 18, na tradução Almeida, revista e atualizada. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, veja que, primeiro, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é Deus. É aquele que abre nossos olhos, é aquele que nos transforma, é aquele que traz luz ao texto bíblico. Então, nós passamos a entender o quê? O Evangelho da salvação. E nós somos transformados de glória em glória, né? Transformados pela glória de Cristo, a qual nós carecemos, né? Então, é exatamente esse o papel do Espírito Santo, trazer luz para que nós possamos entender o que é o Evangelho, né? Quem é o homem, quem é Deus, quem é Cristo e o que Deus fez para reconciliar o homem com Deus, outra vez. Então, o Espírito Santo, ele tem essa missão, essa função. Ele é Deus, a terceira pessoa da Trindade, que abre os nossos olhos, é aquele que nos transforma, ao fazer com que nós entendamos o Evangelho. Veja o que diz o Evangelho de João 16, 7 até o 11, a parte A, perdão. Diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. E, se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai. E não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, o Espírito Santo é aquele que convence o homem de quem o homem é e o que Deus fez em Cristo Jesus por ele e como ele, homem, deve agir. Então, o Espírito Santo é aquele que vai convencer o homem de que ele é um miserável pecador, de que ele carece da glória de Deus. É aquele que vai fazer com que o homem entenda o que é o Evangelho, o processo da redenção, o processo da regeneração. Esse é o Espírito Santo e esse é o papel do Espírito Santo, para que o homem possa entender o que Deus fez e o que é o Evangelho. Mas veja o que diz lá em Romanos, né? A carta de Paulo à igreja de Roma, no capítulo 15, no versículo 13. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é aquele que nos enche de felicidade, paz, gozo e esperança, nos traz à memória o verdadeiro Evangelho. Então, veja, gozo, felicidade. Por quê? Porque não fomos condenados. Isso é o Espírito Santo quem internaliza, né, em nós. Né? Nós estamos felizes, estamos em paz, porque cremos nessa verdade do Evangelho. E quem nos faz crer nessa verdade do Evangelho? O Espírito Santo. Né? Somos ricos de esperança. Por quê? Porque fomos adotados pelo Deus eternamente santo, eternamente puro, um Deus que escolheu se envolver com nós. Né? Então, nós temos e isso tudo acontece pelo poder do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. Então, o poder do Espírito Santo é de transformar as pessoas e fazer com que elas compreendam o que é o Evangelho. Né? Então, isso é o poder do Espírito Santo. Quando se fala em poder do Espírito Santo, é exatamente isso. É o poder de transformar, de fazer com que o homem entenda o que é o Evangelho e perceba-se que é um miserável pecador que carece da glória de Deus para ter um relacionamento com o Pai por meio da obra de Cristo Jesus na cruz. Né? Agora veja o que diz lá em 1 Coríntios 6, 19
20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o poder do Espírito Santo, né? Esse é o poder do Espírito Santo que vai fazer com que glorifiquemos a Deus em nosso corpo, né? Então, veja que agora ele habita em nós, ele faz com que nós entendamos o que é o Evangelho, então ele vai nos conduzir para uma boa prática. E que boa prática é essa? Vamos adiante, para que possamos ali entender. Veja o que diz o livro do profeta Ezequiel, lá no capítulo 36, versículo 27. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Então, é o Deus Espírito, a terceira pessoa da Trindade, que faz com que andemos segundo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? O cumprimento total da lei. Vamos entender agora o que é a vontade de Deus? Veja o que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma no capítulo 8, do versículo 28 ao 30, na tradução Almeida Revista e Atualizada. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem e semelhança de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então veja que a função, a missão do Espírito Santo é nos deixar a imagem e semelhança de Cristo, cumpridores da lei moral de Deus. É esse o propósito de Deus. Então, quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito de Deus, qual é o propósito de Deus? Mais adiante, a Bíblia será respondida, né? Princípio fundamental de interpretação bíblica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se o homem for interpretar a Bíblia, ele vai inserir no texto aquilo que o texto não diz. Então, é bom deixarmos a Bíblia interpretar a própria Bíblia. E uma das maneiras de isso ser feito é sempre analisar o contexto, os textos anteriores, textos posteriores, para que nós possamos extrair da Bíblia aquilo que ela diz. Então, o propósito de Deus é nos deixar parecidos com o Filho, com o seu unigênito, com Jesus Cristo. E quem é que tem essa função de nos deixar parecido com Cristo? Vimos o profeta Ezequiel falando, vimos o apóstolo João falando, vimos Paulo falando que essa missão, essa função é do Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai nos transformar. Então, o poder do Espírito Santo é exatamente esse poder transformador. É o Espírito Santo quem nos impulsiona a querermos ser santos, a querermos ser parecidos com Deus, para que tenhamos um relacionamento com Deus, né? E, por fim, o apóstolo Paulo, ainda quando escreve a igreja de Éfeso também, ele diz assim, lá no capítulo 5, no versículo 18, e não vos embriagueis com vinho, né? No qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que é ser cheio do Espírito Santo, né? Então, mas o que significa a luz da Bíblia Sagrada? Veja que nós entendemos quem é o homem, entendemos quem é Deus, entendemos a obra de Cristo, entendemos que é o Espírito Santo que faz com que entendamos o processo da redenção do homem, e agora nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O que é ser cheio, então, do Espírito Santo à luz da Bíblia Sagrada? Ser cheio do Espírito Santo é querer cada vez mais ser parecidos com Cristo, né? Quando nós olhamos lá para o salmista, quando ele escreve o Salmo 1, ele diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, né? Então, o salmista está trazendo ali, está descrevendo o homem perfeito. Quem é esse homem perfeito? É Cristo Jesus. Ele é o homem perfeito. E o propósito de Deus é nos deixar a imagem e semelhança de seu Filho, como o apóstolo Paulo afirma na carta aos Romanos. Veja a harmonia da Bíblia e veja a leitura cristocêntrica da Bíblia, né? A cristocentria bíblica, né? Então, vemos os textos conversando entre eles, a Bíblia deixando falar por ela mesma. Então, a missão do Espírito Santo, a função do Espírito Santo é nos deixar parecido com aquele homem perfeito do Salmo 1, Então, ser cheios de Deus, ser cheios do Espírito Santo, é querermos cada vez mais
ser como aquele homem do Salmo 1, perfeito. E isso vai acontecer quando tivermos o corpo glorificado. Até lá, enquanto nesta terra, precisamos caminhar para queremos ser parecidos com o Espírito Santo, né? Parecidos com o Filho de Deus, né? E esse é o propósito de Deus, sermos parecidos com o seu Filho, fazer com que nós sejamos parecidos com o seu Filho, né? Isso é estar cheio do Espírito Santo de Deus. Então, eu espero que tenha ficado claro o que significa o Evangelho, realmente o que é o Evangelho, e diante disso a gente precisa dobrar os joelhos todos os dias e agradecer a Deus por não ter nos condenado, né? E entender que quem faz com que entendamos a obra de Cristo é o Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo é realmente entender a obra de Cristo e querer caminhar para sermos parecidos com a pessoa de Cristo. Então, valeu, que a gente vai aí trazer vocês podem jogar lá no grupo, né, do nosso grupo do curso, o próximo tema que vocês queiram aí que nós possamos trazer aqui à luz da Bíblia Sagrada, o que significa, tirar as dúvidas, tá bom? Então, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que nós possamos cada vez mais estar desejosos de querermos ser parecidos com Cristo, o Filho de Deus, porque esse é o propósito de Deus. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.